Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, o que ela é, como que ela se expressa e de que maneiras você pode mudar a sua perspectiva sobre isso. Toda vez que você diz que você é ansioso, você concorda comigo que você está trazendo isso para sua identidade? Primeiro a gente precisa entender que a ansiedade não é uma característica, a gente não nasce ansioso. A ansiedade nada mais é do que uma maneira de nós expressarmos uma perspectiva de como a gente está reagindo a algum estímulo. A ansiedade normalmente é caracterizada com alguns sintomas físicos mesmo. Por exemplo, um batimento cardíaco um pouco mais acelerado, um pouco mais forte, uma respiração um pouco mais curta, um pouco mais torácica, menos abdominal, por exemplo. As mãos tendem a ficar um pouco mais suadas muitas vezes, já que a temperatura do corpo tende a aumentar. O pensamento costuma ser mais rápido, mais ágil, começa a produzir uma certa energia frenética na sua cabeça. E esses pensamentos não só vêm em grande quantidade, como o que compõe esses pensamentos normalmente não é muito legal. Normalmente são memórias do passado que não são muito boas, ou são receios que você tem em relação ao futuro, mas normalmente tem uma questão em comum entre todos esses pensamentos, que é o medo. A ansiedade nada mais é fisicamente, mentalmente, emocionalmente do que uma expressão de medo. Então, quando você diz que você é ansioso, você está afirmando para si mesmo e para todas as pessoas que estão te escutando que você tem medo o tempo inteiro. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para si e não é algo que você queira reforçar. Você precisa entender, e isso precisa ficar bem gravado na sua cabeça, que tudo que você diz nada mais é do que um reforço daquilo que está sendo dito. Então eu tenho certeza que você não quer ser ansioso para sempre e tenho certeza que você não gostaria de reforçar a ansiedade. Por isso, pare de dizer para si mesmo e para as pessoas que você é ansioso. Você não é ansioso, tá? Você é muito poucas coisas. Você é filho dos seus pais, você é do gênero tal, você é uma pessoa que gosta de tal, mas a maioria das coisas que você diz que você é, na verdade, são coisas mutáveis, são coisas que vão oscilando ao longo da vida. Partindo do princípio que você não é ansioso, e isso precisa finalmente entrar no teu vocabulário, tá? Que você não é, você está. A gente começa a olhar a ansiedade por uma outra perspectiva, que é a seguinte: se você está com ansiedade, e a ansiedade é uma forma de você demonstrar medo, por que você está com medo? Normalmente isso está relacionado com a aprovação de outras pessoas, está relacionado com a sua incapacidade, a sua percepção de incapacidade de fazer alguma coisa, porque nós somos capazes de muitas coisas. A maioria das coisas que a gente acha que não é capaz de fazer, na verdade, a gente só não treinou o suficiente. Então, toda vez que a gente acha que não vai ser capaz de alguma coisa, isso gera também medo, porque dá uma sensação de certa insuficiência no nosso organismo, tá? Então, toda vez que você sente ansiedade, toda vez que você tem sinais físicos e pensamentos em grande quantidade, pensamentos que não são muito legais, você precisa registrar esse momento, entender o que vem antes dele, entender o que de certa forma pode estar colaborando para que essa sensação esteja tão presente. E aqui vão algumas dicas que são essenciais para que você comece a olhar para o teu organismo com um pouco mais de carinho, atenção, e assim melhorar alguns aspectos que são fundamentais para a melhoria da ansiedade. Comece a olhar mais para a tua alimentação. Veja se você está ingerindo muita lactose, muito glúten, muito açúcar. Todas essas coisas são inflamatórias. Quanto mais inflamado o seu corpo está, é natural que a sua mente fique um pouco mais neurótica, um pouco mais paranoica, pensando coisas que você não gostaria de pensar. Além disso, repara se você está fazendo exercício físico pelo menos 4 vezes na semana. Quanto mais exercício físico a gente está fazendo, mais a gente gasta energia. Consequentemente, essa energia não fica na nossa cabeça, alimentando esses pensamentos. Um terceiro aspecto, veja que horas você está indo dormir. Perceba se você dorme depois das 11 horas, se o seu sono é regular, se você vai sempre dormir mais ou menos no mesmo horário, se acorda sempre mais ou menos no mesmo horário. Isso é muito importante, essa regularidade, essa rotina para o seu corpo é muito fundamental. Você pode até dizer que eu sou noturno, eu gosto muito de fazer as coisas de noite, eu sou mais produtivo,
mas na maioria das vezes é que você se acostumou a fazer as coisas dessa maneira. Ou porque você procrastinou o dia inteiro, acabou sobrando para o período da noite, que isso acontece, aí você tem que ser produtivo porque você não tem opção. Ou porque durante o período da noite é quando você tem menos demanda vindo de fora e por isso você acaba tendo mais tempo, entre aspas, para fazer o que precisa ser feito. Mas a verdade mesmo é que a gente é muito mais produtivo com luz solar. O nosso organismo é muito mais regulado positivamente pela luz solar. Quarto aspecto seriam relacionamentos. Comece a perceber com mais atenção como você estabelece limites nessas relações, como as outras pessoas te percebem. Quanto mais você estabelece limites claros, saudáveis para os dois lados, mais você tende a exercer sua autoconfiança, exercer o seu poder pessoal. E as pessoas naturalmente vão percebendo suas colocações, o seu posicionamento e vão se readaptando à sua forma de ser. Quando a gente estabelece limites claros para as pessoas, fica muito mais fácil das pessoas não passarem do limite com a gente. E também a gente não precisar gerir ali uma situação desconfortável depois que isso aconteceu. Quando a gente está falando de ansiedade, pensando que a ansiedade é uma manifestação de medo, você precisa olhar para todos os pilares da sua vida, para todas as áreas e cuidar de tudo que poderia vir a ser uma ameaça para o seu organismo. Então, quando as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas, é óbvio que o seu organismo vai ficar mais frágil e tende a te deixar com mais medo, com mais receio, com mais insegurança. Ou quando você não está estabelecendo limites claros para as pessoas, não está se relacionando com qualidade, não está tendo relações saudáveis com as pessoas, é lógico que o seu organismo vai ficar com receio. Afinal de contas, esse envolvimento social é muito importante para o ser humano. Então você precisa olhar para todas essas áreas com atenção, com cuidado, através de um ponto de vista de, o meu organismo está com medo, do que ele está com medo, o que está acontecendo. E assim o seu racional vai cuidar do seu emocional para fornecer toda a energia que ele precisa através das necessidades básicas, todo o pertencimento que ele precisa através das relações. E a partir daí você vai construindo um ambiente muito mais agradável para você mesmo existir, se posicionar e ser quem você é. Quando a gente está constantemente pensando demais e muito num campo mental, é normal que a mente, através das memórias, através dos hábitos mentais, reforce a ansiedade, porque você já vem reforçando isso por muito tempo. A mente tende a fazer mais daquilo que ela sempre fez. Por isso, se você quer um resultado diferente, se você quer se sentir de uma maneira diferente, começa a olhar para todas essas áreas e pensar o que a partir de agora eu posso mudar, quais ajustes eu posso fazer para que eu possa ter uma perspectiva diferente sobre mim mesmo e também sobre a vida que eu quero ter. Toda vez que a sua mente trouxer um pensamento à tona, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo qualquer coisa improdutiva, dizendo que algo vai dar errado, é muito importante que você mude o foco. Além disso, busque evidências. Então, eu acho que essas pessoas estão falando mal de mim, eu acho que isso aqui vai dar errado. Que evidência você tem realmente que isso está acontecendo? Quanto mais você exercita o seu racional para olhar para fatos, evidências das coisas que estão acontecendo, e menos dá espaço para que aquele pensamento ansioso, com medo, inseguro se manifeste, mais você tende a fortalecer esse hábito. Então, toda vez que você deixa que um pensamento na sua cabeça se instaure dizendo coisas que não são legais, mais vai ficar difícil de você voltar atrás com esse hábito lá na frente. Então, quanto antes você destruir esse hábito, sempre direcionando o seu foco para coisas que são mais úteis, mais produtivas, melhor você vai se tornando nisso com o tempo. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, afinal de contas isso é importante para quem é produtor de conteúdo. E não se esquece de se inscrever no canal, afinal toda semana tem conteúdo novo. Um grande abraço, tchau, tchau!